da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivenciar todo dia, que vai levar salvação. Esta é a nossa missão, esta é a nossa missão. Irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia a você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade e nos acompanha pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos ao programa Palavra de Fé. Reunimos-nos para ouvir a voz do Senhor que nos fala pelo Espírito Santo através da sua santa palavra. Na liturgia de hoje, reconheçamos com humildade a nossa pequenez e finitude e nos coloquemos a serviço do reino. Com alegria, cantemos. Como membro dessa igreja peregrina, recebi de Jesus Cristo uma missão de levar a boa nova a toda a gente, a verdade, a paz e o perdão. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta essa prece, multidões te esperam, Senhor. Por caminhos tão difíceis muita gente vai andando sem ter rumo e direção. Não conhecem a verdade do Evangelho que liberta e dá força ao coração. Envia, envia, Senhor, operários para a messe. Escuta, escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciamos o mês dedicado às missões com o tema Missionários da Esperança entre os povos. E o lema, a esperança não decepciona, Romanos 5:5. Somos missionários, mas é preciso que o Espírito Santo continuamente nos renove ou reenvie na força do seu amor. A fé viva e madura é capaz de transformar o mundo, porque é um convite contínuo à conversão. É o próprio Senhor que a faz crescer e frutificar em gestos concretos de fraternidade e solidariedade. Todos os que creem no Cristo tornam-se testemunhas do seu amor no mais diversos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos. Ainda alheios ao Evangelho, é com muita honra que somos missionários. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa.
Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não perceber, de não ver teu amor passar. Tenho medo de estar distraída, magoada, ferida e então me fechar. Tenho medo de estar distraída, magoada, ferida e então me fechar. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de estar a gritar e negar-te o meu coração. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. Tenho medo do Cristo que passa, oferece uma graça e eu lhe digo que não. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, que do vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos. Infundi em nós vossa misericórdia, para perdoar os que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi anunciada. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 17, versículo de 5 a 10. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé,
mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e amadas irmãs, o tema central da liturgia desse 27º domingo do tempo comum é a fé. As leituras nos convidam a reconhecer com humildade a nossa pequenez e finitude e comprometer-nos com o reino, sem cálculos, sem exigências, a acolher com gratidão os dons de Deus e a entregar-nos confiante nas suas mãos. Abacuque está desolado diante de tantas injustiças que vê no meio do povo de Israel. São elas violência, iniquidades e discórdias. Elas testam a fé do povo escolhido, nos apresentando a queixa do profeta que grita a sua impaciência e a do seu povo, questionando a atitude de Deus frente aos pecados. Assim como muitos de nós questionam o Senhor e fica à espera de uma resposta, respondendo ao clamor. Deus dá uma palavra de esperança e vitória sobre o mal. Ele não fica indiferente diante do pecado que desfigura o mundo. Porém, Deus encontrará um momento ideal para intervir, para derrubar o imperialismo, o orgulho, a injustiça e a opressão dos que buscam atalhos e abandonam a missão lhe confiada. Meus irmãos, nossa missão é continuar a dar testemunho. Deus chama-nos a denunciar tudo o que impede a realização plena do projeto de felicidade que Ele tem para o homem, quanto ao tempo exato, aos modos da intervenção salvadora e libertadora de Deus no mundo e na história pessoal de cada homem ou mulher. Isso só a Deus diz respeito. Paulo, por sua vez, exorta Timóteo a permanecer firme no ensinamento que recebeu, tendo escolhido a opção de doar a vida a Deus e aos irmãos. Necessita reafirmar, aprofundar e confirmar essa decisão fundamental a cada dia. As desilusões, os fracassos, a monotonia e a fragilidade humana, por vezes, abalam o entusiasmo original. Por isso, é necessário a cada instante redescobrir o sentido das opções fundamentais que um dia fizemos como discípulos. O convite a permanecer firmes nos recorda que em uma sociedade marcada pela injustiça, por crimes, pecados, mentiras e maldades, faz-se necessária a coerência cristã. O animador da comunidade deve permanecer na verdade do Evangelho de Jesus, fielmente transmitindo pelo testemunho apostólico e missionário, logicamente. O pedido do Evangelho ressoa em nossos lábios: Senhor, aumenta a nossa fé. Esse clamor feito pelos discípulos surge ao saberem das exigências do reino. Aqui a fé não é primordialmente a adesão a dogmas ou a um conjunto de verdades abstratas sobre Deus, mas a adesão a Jesus, a sua proposta, ao seu projeto. A imagem da amoreira arrancada, transplantada ao mar, nos fala que a força da fé está na confiança que se põe em Deus, não em seu testemunho ou erudição. A fé é um ato de confiança total. Não temos fé para que esta nos coloque num lugar seguro, para que nos proteja numa redoma de vidro, mas para nos deixar levar e conduzir por Deus.
Cremos que para caminhar unidos em fé, conforme os desejos do Senhor, já que nada nos acontece por acaso. Tudo o que nos acontece tem o seu porquê. A fé é dom de Deus. Para alguns, fé é falta de esclarecimento, de lucidez ou passividade. Estes não compreendem a sua real dimensão. Fé não é cegueira, mas visão lúcida. Não é fuga, mas aproximação. Não é passividade, mas confiança. A fé nos permite contemplar a realidade com os olhos de Jesus Cristo e nos ilumina do peregrinar por este mundo. Esta mesma fé ajuda a compreender que somos pobres servos à disposição do Senhor. A afirmação, fizemos o que devíamos fazer, nos afasta da arrogância, prepotência e de qualquer autojustificação farisaica. A fé, meus irmãos, nos chama a ir sempre além de nós mesmos, ao encontro de Deus e do próximo. O que Jesus nos pede no Evangelho de hoje é que percorramos com coragem e empenho o caminho do reino e, cumprindo a sua missão, resta ao discípulo sentir-se servo humilde de Deus, agradecer-lhe pelos seus dons e entregar-se confiada e humildemente nas suas mãos, porque nada é mais sagrado do que ser missionário. Missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus, América Latina e os sofridos povos seus, que passam fome, labutam-se com dor, mas acreditam na libertação. Vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. se és cristão, és também comprometido, chamado foste tu e também foste escolhido Pra construção do reino do Senhor, vai meu irmão, sem reserva e sem temor. Vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou pra anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Dando sequência à nossa homilia, segundo o Evangelho de Lucas 17, 5, 10, estamos no fim da quarta etapa da subida de Jesus com seus discípulos para Jerusalém. Os apóstolos pedem ao Senhor, aumenta a nossa fé. Um pedido humilde de quem não é autossuficiente. A resposta se abre em várias direções. Vocês não têm fé. Se tivesse um mínimo do tamanho de um grão de mostarda, fariam maravilhas. O homem de fé é como o Senhor que dá ordens a seu servo e ele obedece. Quem tem fé dá ordem a uma moreira e ela vai se plantar no mar. Coisas impossíveis podem acontecer. O homem de fé é também aquele que obedece e faz mais do que a sua obrigação. Sou um servo inútil, diz ele. Fiz o que devia fazer. Por que inútil? Porque poderia ter feito mais. Ficou no limite, sem avançar, sem se arriscar. É aquelas pessoas que não sabem tomar iniciativas.
Jesus disse a um jovem rico que observava todos os mandamentos, que se quisesse ser perfeito, deveria dar um passo adiante, vender tudo o que tinha, dar aos pobres e seguir Jesus. Ele não o fez. O profeta Abacuque tem consciência de que, para sobreviver num mundo conturbado como o nosso, é preciso ser gente de fé. O justo viverá pela sua fé. O que vê Abacuque na sociedade em que vive: violência, crueldade, perversidade, mentiras, opressão, demandas, processos, tudo tem um tempo determinado. Porém, a ressoar o grito profético: até quando, Senhor? Com fé é possível ver o que agora é invisível, ver que vai se acabar quem não é reto. Quem tem fé tem uma visão mais completa da realidade da vida. Porque a vida, meus irmãos, não é só quem vê com os olhos do corpo, nem mesmo com os olhos da inteligência. A fé vê e interpreta os sinais do tempo, os mistérios da vida, a presença de Deus e o chamado de Jesus para servir. Escrevendo a Timóteo a sua última carta, Paulo exorta a tomar como norma o que ele ouviu em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Que ele enfrente as dificuldades com fé e amor. Deus não nos deu um espírito de covardia ou timidez. Ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Timóteo andava sem motivação. Tarefas temos todos os problemas também. O que nem sempre temos é motivação para seguir adiante. Timóteo não deve se envergonhar de ser seguidor de Jesus, nem se envergonhar do que Paulo naquele momento estava preso. Tem muita gente que nada e acaba morrendo na praia. O que o texto diz a você hoje? Quais condições Jesus coloca para que as nossas ações sejam transformadoras? Você é capaz de dar as razões à sua fé? No mundo conturbado em que vivemos? Ou você é aquele que abandona o chamado no meio do caminho para seguir seus próprios interesses, de maneira que Deus reprove os seus atos e ações? A fé, meus irmãos, é um dom de Deus e supõe a resposta humana. Ela nunca é plena. Por isso os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Pela fé, não entendemos uma postura intelectual, mas algo que modifica e dinamiza a nossa vida para sempre. Os discípulos sentem necessidade de serem ajudados, pelo menos na proporção de um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? Pequenininho, mas traz em si imensas possibilidades. Trabalhar pelo reino não deve ser visto como uma obrigação, mas um privilégio de poucos, porque muitos são os chamados. Os 72 voltaram cheios de alegria. Também não podemos negociar com Deus, exigindo a recompensa pelo nosso trabalho e esforço. Tudo no seu devido tempo acontece. Jamais podemos duvidar ao nos entregarmos em missão para Ele. O Senhor poderia realizar sua obra sozinho, mas Ele decidiu contar conosco. Somos servos inúteis, mas não temos o direito de permanecer ociosos. Devemos, como missionários, viver a palavra. O resto não nos trará o conforto e a paz desejada. Pense nisso. Amém? Amém. Oremos. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos de vossa palavra e de vossos ensinamentos, que manifestemos em tudo o que vivermos na fé que professamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, nesse momento, vamos orar pela missão, pelos missionários. Nesse mês dedicado às missões, rezemos por todos os batizados, para que assumam com alegria o testemunho e a vivência do reino de Deus. Façamos juntos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte da esperança que não decepciona,
fortalece o espírito missionário em todos os cristãos, para que o Evangelho chegue a todos os lugares do mundo. Nossa casa comum, que a graça do ano jubilar renove em nós, peregrinos da esperança, o desejo de buscar os bens eternos e o empenho em promover um mundo mais humano e fraterno. Maria, estrela da evangelização, interceda por nós junto a Jesus Cristo, o missionário do Pai, para sermos igreja sinodal em missão, testemunhando o reino de Deus até os confins do mundo, rumo à plenitude. Amém? Amém. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na próximo domingo, nós estaremos celebrando também a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Muito bem, o Palavra de Fé fica por aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos e guarde-nos, ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cheios de esperança, de fé e caridade e de em paz. No poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor.